né, se nós não tivéssemos o Senhor. Mas Ele, com seu amor, com a sua infinita misericórdia, Ele tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos sustentado. E é por isso que nós estamos vivos, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a minha vida, sobre a tua vida. Glória a Deus. Amém? Então vamos adorar ao Senhor. Você é uma oferta viva. Amém? Então que a cada dia você apresente a tua vida ao Senhor. Não tinha solução, eu também achava. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera
escolher para nós servirmos, porque nós somos adoradores. E o Senhor nos diz que os adoradores são aqueles que adorarão a Ele em espírito e verdade. Nós vamos adorar Ele agora com a nossa oração, orando pelos nossos familiares. Coloca diante do Senhor a vida dos seus familiares. Ah, Pai, nós entramos na sua presença. Aleluia. Senhor, pedimos a Ti, som do nosso interior, vê se é em nós algo que não te agrada, te pedimos perdão. Senhor, nós liberamos perdão, Senhor, também, para todos aqueles familiares que talvez estejam nos afrontando por alguma causa, alguma situação. Nós revestimos, Senhor, da tua santa armadura para poder orar pela vida deles. Espírito Santo de Deus, visita cada um. Visita com a tua infinita misericórdia, com a tua graça. Abençoe o teu esposo, Pai, Apóstolo Douglas. Cobre ele com teu sangue. Coloca todos os teus anjos acampados ao redor dele. Abençoa a vida da minha filha, do meu genro. Senhor, cobre eles com teu sangue. Meu Deus, abençoa a vida dos meus pais. Senhor, onde eles estiverem, eu creio que o Senhor está livrando, guardando. Livra, Senhor, também a minha sogra, meus cunhados, os meus sobrinhos netos. Livra, Senhor, de todo mal. Livra os meus sobrinhos da cidade de São Sebastião. Porque eu sei, Senhor, que lá tem tido chuvas torrenciais, aonde muitas vezes tem abalado as estruturas daquele lugar. Mas eu sei que quem cuida deles é o Senhor. E todo principado, toda a potestade do ar não tem poder sobre aquela região. Nós enviamos todos os teus anjos para acampar ao redor deles. Meu Deus, abençoa a vida aqui da presbítera Adriana, presbítera Alex e todos os seus familiares. Reveste-os com poder e autoridade, com cura. Renova as forças dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a vida da presbítera. Em nome de Jesus, em todas as suas situações, todas as suas causas. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor vai dar um tempo novo para a vida da tua filha também aqui presente, meu Deus. Meu Deus, venha com a tua graça, a tua unção sobre este bairro. Guardar, Senhor, livrar, Senhor, cada vida. Senhor, vem transformar. Vem trazer existência que não existe. Abençoa o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, de trás. Meu Deus, nenhum mal, nenhum principado, nenhuma potestade tem poder nessa região. Porque quem domina aqui, quem reina aqui é Jesus Cristo. Somente a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço por cada vida que nos assiste, cada família. Vai de encontro, Senhor, com cada um. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor vai entrar com a tua graça, com a tua unção, com o teu poder, através dessa live, através dessa transmissão. Meu Deus, visita os 4 cantos dessa terra. Meu Deus, eu sei que tem pessoas que necessitam de um milagre. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai dar milagre nas famílias. Em nome de Jesus, visita, Senhor, cada um, Senhor. Em nome de Jesus, nós também cobrimos a vida, Senhor, da missionária Alexia e da sua família lá em Portugal. Abençoa, Senhor, a vida da pastora Zélia, seu esposo. Abençoa, Senhor, a missionária Alexia, seu esposo, seus filhos. Cobre, Senhor, eles, porque nós sabemos, Pai, o que eles estão plantando naquele país. E eu sei que o Senhor está cobrindo, guardando, livrando eles. Meu Deus, abençoa a vida da pastora Márcia, que está se recuperando. O pastor Pedro, meu Deus, ia de encontro, Senhor, com essa família da igreja pentecostal, Yeshua HaMashiach. Vem de encontro, Senhor, com a família da profetisa Midian e o ministério profético Casa de Oração. Vem de encontro, Senhor, com o bispo Marcos e com a pastora Cláudia, no ministério Assembleia de Deus, Filhos da Promessa. Meu Deus, venha com a tua graça também, Senhor, sobre a vida da apóstola Yagi, Senhor, sobre o seu ministério. Abençoa poderosamente a pastora Ângela e o seu ministério, Senhor. Hoje o Senhor me incomodou para orar por elas, porque eu sei que são mulheres de Deus que estão à frente da obra, e o Senhor está as guardando, está livrando as tuas filhas. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor é quem tem cuidado de
nós. Abençoa, Senhor, a escola que eu trabalho, cada criança, cada pai, cada gestor, cada professor. Em nome de Jesus, abençoa esse novo tempo que eu estarei lá, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e eu te agradeço. Amém. Aplauda o Senhor. Pode se assentar, eu vou dar alguns pequenos avisos. E para a glória do Senhor, sábado que vem nós teremos aqui o nosso culto mensal de mulheres guerreiras. Apóstola, quem vai pregar? Eu. Esse mês quem vai pregar? Eu. Eu orei, o Senhor falou, sabe que eu não dei nome de ninguém para você colocar no cartaz? Eu falei, não sei. Por quê? Porque é você que vai pregar. Eu falei, agora. Então, amém. Então, eu não vou questionar a Deus, né? Nós estamos aí com as nossas ajudadoras passando por alguns momentos, mas todo mundo passa por momentos difíceis. Mas eu creio que o Senhor já deu vitória para cada uma delas. Mas em nome de Jesus, até falaram para mim assim, quando você fala mulheres guerreiras, você sabe que vem guerras sobre nós? Eu falei, então, vem guerra, mas é para cair as guerras, para nós vencermos as guerras, porque nós somos mulheres guerreiras, mulheres mais que vencedoras. E o Senhor nos entregou guerra para nós vencermos, porque Ele nos habilita, porque Ele nos fortalece. Então, louva a Deus porque o Senhor fortalece você. Eu falei, amém, Jesus, muito obrigada. E eu quero falar para vocês, nós iniciaremos também aqui, né, no Ministério uma campanha, o 7 mergulhos na mão. Nós já fizemos essa campanha anteriormente, mas nós vamos retomar. Nós estaremos de quinta, né, apóstolo? De quinta-feira, serão 7 quintas-feiras. Vamos iniciar no dia 5 de março. Que data é essa, apóstolo? Essa é a data mais linda da minha vida. A data que eu comemoro um dos meus aniversários. Porque eu faço aniversário em 2 datas. Eu faço aniversário 5 de março, que é a minha data de nascimento. E faço aniversário dia 10 de agosto, que é a data do meu renascimento, da minha ressurreição, do meu milagre, de ter saído do inferno, que foi o hospital de campanha quando eu venci o Covid. Então eu tenho 2 datas de aniversário. É bom que eu ganho 2 presentes, né, apóstolo? Olha, e o mês de março eu posto do 2 a 10, porque dia 5 é meu aniversário, dia 8 é Dia Internacional das Mulheres, nós somos lindas, e dia 9 é meu aniversário de 30 anos de casada. Eita Deus. Então, amados, é muita festa, né? Glória a Deus por isso. Então, louvado seja o Senhor, porque eu sei que eu gosto de festa. Eu gosto de festa. Ele falou, o que nós vamos fazer? Você se vira, porque eu não sei o que você vai fazer. Porque eu não vou fazer nada, mas você tem a inteligência e faça algo. Porque, que graças a Deus eu vou fazer uma festa. Que presente eu quero ganhar almas para Cristo. Eu quero essa igreja lotada, tem início de campanha. Eu quero essa igreja lotada para honra e glória do Senhor Jesus. Não é porque é o meu aniversário, mas é porque é início de uma campanha poderosa que nós temos. Então, fica a dica. E toda terça-feira, nós iniciamos aqui, eu tinha iniciado de segunda. Na segunda eu tinha um compromisso. Segunda-feira é um dia corrido para mim também, mas eu também tenho esse compromisso, porque quando eu falo que vou fazer algo, eu faço, né? Embora algumas pessoas falam, eu vou fazer, e não faz, mas eu faço. Aquilo que Deus manda eu fazer, eu faço, eu não demoro para fazer. Então, nós iniciamos aqui, pega lá, apóstolo, cadê? Está ali dentro. Nós iniciamos aqui o nosso cenáculo de oração. Ali dentro. O nosso cenáculo de oração, que é toda terça-feira, para a honra e glória do Senhor. Nós iniciamos, e aqui dentro tem pedido de oração, de pessoas até que nem vêm aqui. Pessoas só pediram oração, mas vêm na igreja que é nada, né?
Mas tudo bem, nós estamos orando. Porque... Oi? Nós oramos, nós já levamos esse potinho aqui para o monte. Vamos continuar levando para orar por essas pessoas. E nós fazemos esse propósito. Apóstola, por que está no azeite? Porque nos mandou. Então, se Deus manda, os coleguinhas lá de outros lugares, eles colocam o nosso abrir a boca do sapo. Por que a gente não pode colocar o nome dentro do potinho do azeite? Ponto. Então, né? Vamos respeitar a religião dos irmãozinhos. Mas eu creio que serão irmãozinhos mesmo. Então, glória a Deus, nós vamos botar o nome lá no azeite. E vai ficar o nome lá até o milagre acontecer. Apóstola, mas você tem fé, né? Tem pessoa ali que não tem um pinguinho de fé. Mas eu tenho fé, por mim e por ela. Tem gente que ele fala assim, eu não aguento mais essa guerra. Eu vou dizer e falar assim, pois é, irmão. Se você não aguenta mais, imagina Jesus, como olha você, falando. Ele não aguenta mais. E daqui a pouco ela, ai, Jesus, me ajuda. Ai, Deus. A pessoa fala que não crê em Deus. Mas quando você aperta, primeiro nome que ela pede, Deus. Eu vi um documentário não, eu vi uma reportagem. Vou abrir um parênteses aqui, para vocês entenderem. Saiu uma reportagem esses dias, falando que vão fazer a exumação do corpo da banda Mamonas Assassinas. E vão pegar o pozinho do osso deles e vão espalhar lá pela região do Cerrado, onde eles moravam. Isso é uma consagração a mortos. Eu amava eles, porque eram meus irmãos, meus amigos de fazer muita coisa junto. Não nada que vocês estão pensando. Passear, amigo de adolescência. Mas eu não sou idólatra. E o povo está tudo assim. É exumação. Vocês acham que não aconteceu o que no cemitério que o Mamonas está enterrado? Vai o quê? Lotar. E as igrejas estão o quê? Vazias. Que as pessoas estão adorando a morte, mas não estão querendo adorar a Deus. Estão querendo o dono da bênção, mas não estão querendo... Não, estão querendo a bênção, mas não estão querendo o dono da bênção. Estão querendo virar crente 6 horas. 6 horas. 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas, 6 horas, 6 horas. Mas na hora de orar, irmãos, na hora de clamar, na hora que você fala, o negócio está feio. Não tem um irmão que vira e fala assim, vamos orar. Vamos orar, meu amiga. Vamos orar no monte. Quando nós não estamos indo nesse momento. Mas é só por uma questão de ajuste de horários. Eu, presbítero Adriana, presbítero Alex, apóstolo Douglas, nós íamos muito no monte fazer a nossa manhã com Deus. Nós fazemos a manhã com Deus. Tinha gente que dormia e virava e falava assim, eu esqueci de ir na manhã com Deus. Aí eu falava, o seu milagre vai acontecer, irmão. Seu milagre vai acontecer, seu milagre vai acontecer. E eu falava, irmã, eu conto com você na manhã com Deus. Vamos lá na manhã com Deus. Vamos continuar, agora vai ser tarde com Deus. E vamos no monte, vamos orar, vamos jejuar. A irmãzinha falava, eu vou. E não ia. Falta de compromisso. Quando a pessoa tem a falta de compromisso, sabe o que acontece? O capeta entra no compromisso dela. E reina. E destrói toda a família. E tira até a pessoa da presença de Deus. Então, amados, é muito sério. Quando nós falamos, vamos fazer algo, vamos guerrear, vamos. Porque Satanás não está brincando de ser Satanás. Deus, Ele manda nós se levantarmos nesses últimos tempos para guerrear. Porque nós vamos ver, infelizmente, familiares nossos à beira do precipício,
familiares nossos dizendo que odeiam Deus, odeiam a igreja, mas quando o negócio aperta, Deus, ora por mim, faz um negocinho aí, ora por mim. Eu viro com esse negocinho, não, eu vou clamar, vou jejuar, vou orar, vou botar teu nome no azeite e vou clamar pela tua vida. Né? Porque as pessoas estão frias na fé. Falaram para mim assim, o médico te deu alta? Assim, Jesus me deu alta, o médico não. Porque Jesus é maior que o médico. Ele define a minha vida melhor que o médico. O médico fala, não faz, Jesus vai lá e fala, agora é hora de você fazer de novo. Agora é hora de você voltar. E vai com as cabeças, e vai orando. Eu falei, Jesus. Tem coisa que dá até medo, né, presbítero? Mas tem aquele ditado popular que o povo fala, vai com medo mesmo? É assim que nós temos que ir muitas vezes. Ir com medo mesmo. Amém? Vou passar para o apóstolo Douglas, senão quem vai acabar pregando de novo sou eu. Eu sei que, né? Amém, os dois pregam, que nem domingo passado. Glória a Deus, aqui não tem concorrência. Não mesmo. Aqui tem unidade. Quando ela fala assim, você vai pregar hoje? Bom, vamos ver. O Espírito Santo vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos presentes, você que nos assiste pelas redes sociais. Compartilhe esta live em nome de Jesus, porque outras vidas podem ser alcançadas pelo Evangelho em nome de Jesus. Você que tem em Portugal, Estados Unidos, na Europa toda que nos assiste em nome de Jesus, na Ásia, compartilhe em nome de Jesus esta live, porque o Senhor vai derramar grandes bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo e te envio um tempo de vitória na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Um beijo no teu coração e vamos lá. Abra a tua Bíblia no livro de... Oh, glória, deixa eu ver aqui. Em nome de Jesus. Ela está falando aqui das mulheres guerreiras, né? Só que houve um tempo lá, na época de Juízes, em que o povo servia outros deuses. E o Senhor permitia que aquele povo fosse oprimido e destruído, né? O próprio povo de Deus fosse oprimido pelos inimigos. Por quê? Porque eles queriam fugir, eles não queriam colocar a mão na espada. Só que o Senhor, tem uma passagem que o Senhor fala assim, eu quero que eles passem pela guerra, para eles saberem que eu sou o Senhor das guerras. O Senhor, a Bíblia não fala que o nosso Deus ele é o Senhor dos senhores e Senhor dos exércitos. O que o exército faz? Hein? O exército faz desfile de carnaval? O que o exército faz? O exército vai para a guerra. Se ele é Senhor dos exércitos, então ele é Senhor das guerras. E tem uma passagem na Bíblia que fala que o nosso Deus ele é o Senhor das guerras. Mas por que tanta guerra? Porque é guerra espiritual. E quando Deus permite você entrar numa guerra, sabe para quê? É para você ter vitória, não é para você ficar reclamando. Ai, que luta, ai, que prova, ai, que não sei o que, reclama, e troca de igreja, e troca de roupa, e troca de uniforme, e troca de pastor, né? E troca de nome, sabe? Troca de país. Que nem uma vez um irmão, muitos anos atrás, ele enfrentou uma guerra aqui no Brasil, e a esposa dele era assediada pelo chefe. Sabe o que ele fez? Ele se mudou para a Inglaterra para resolver o problema. Sabe o que aconteceu? Piorou mais ainda. Lá ele se desviou, se perdeu e morreu lá. Aí desandou tudo. Então não é mudando de país, não é mudando de estado, mudando de cidade que vai resolver o seu problema. Sabe o que vai resolver o teu problema? É você falar assim, opa, peraí, é essa guerra, então vamos para as cabeças. Senhor, o Senhor é o Senhor dos exércitos, então o Senhor está comigo nessa guerra, vamos batalhar, vamos guerrear, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor é comigo. Amém? Quando Saul ele esmoreceu diante da ameaça do gigante lá, de Golias, ele estava lá no vale, e ele estava desafiando o povo de Deus. Sabe o que aconteceu com Saul? Ele estremeceu, e as pessoas que o observavam, que tinham ele como referência, porque, querendo ou não, você é uma referência. Nós somos referências. Quando eu, como uma referência, eu começo a ter medo de guerra, as pessoas vão começar a ter medo da guerra também. E Saul, quando ele
ele começou a ficar amedrontado. O exército também ficou amedrontado, mas quando chegou um, imbuído do Espírito Santo, ele falou assim: quem é esse incircunciso que afronta os exércitos de Deus? O que aconteceu? Ele foi lá e venceu aquela guerra e o povo foi vitorioso. Então nós temos que entender que a vitória, né, a vitória depende de posicionamento. A gente tem que se posicionar. Amém? Lá no livro de João, no capítulo 3, lá no verso 22, diz assim, ó: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. João 3, capítulo 3, verso 22. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá corria o povo era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. Ora, foram ter com João, e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saíram ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor, ou adiante dele. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o ouve, e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Senhor, nós consagramos esta palavra em nome de Jesus, e como ele falou nesse versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua, e que o Senhor seja engrandecido, o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E aqui João, ele estava cumprindo o seu propósito, ele estava batizando. Onde João ia, né, ele tinha um jeito mais aguerrido de pregar, um jeito mais amoroso de pregar para as pessoas. Sabe quando ele chegava para as pessoas? Raça de víboras. Era assim o jeito amoroso dele, não posso. Ele era bem amoroso. Raça de víboras, convertei-vos, vocês vão tudo para o inferno. Ele era desse jeito. E ele ia e ele afrontava todo mundo. Só que um belo dia, vocês viram aqui um texto aqui no página 22. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. O que batizava? Era Jesus que batizava? Não. Jesus nunca batizou ninguém nas águas. Aqui Jesus, ele pregava, ele preparava as pessoas, ele batizava as pessoas com o Espírito Santo e com fogo, e os seus discípulos batizavam com água. Então João estava lá batizando. Um belo dia, né? Quando João estava cumprindo o seu chamado, Jesus apareceu diante dele. Lá em Mateus capítulo 3, lá no verso 11, diz assim, ó: João falando, João dando testemunho de Cristo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então Jesus Cristo, né? E aí Jesus, ele chegou lá para João Batista, e ele falou assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus para a Galileia, para João, a fim de que João batizasse. E ele, porém, o dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João queria ser batizado por Jesus, só que Jesus não batiza com água, ele batiza com fogo. E aí Jesus falou assim: deixa por enquanto, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo em forma corpórea de pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Aqui se cumpriu a Trindade. Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai. No único momento ali, houve um encontro da Trindade. Jesus chegou para João, para que se cumpra a palavra, para que se cumpra a lei. Porque Jesus, a graça ainda não tinha começado. A graça foi começar no tempo dos Atos de Apóstolos, quando Jesus foi assunto aos céus. E ele indo, tinha que vir um Consolador. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, como diz lá a profecia de Joel, aí se inicia a graça. Porque aqui ainda era o tempo da lei. Jesus estava cumprindo a lei. E para que se cumprisse a lei, ele tinha que ser batizado nas águas. E após ele ser batizado nas águas, o Espírito Santo desceu e repousou sobre a vida dele. E ali se cumpriu. Então, aquele homem que ficava pregando: raça de víboras, convertei-vos. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou diante dele, né, e falou assim: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Quem sou eu? Importa que eu diminua e que você cresça, que tu cresças, né? Porque eu sou apenas um servo. Então João, ele se colocou na sua posição. A Bíblia fala que ele foi o maior profeta de todos, né? O próprio Jesus dá testemunho dizendo: ele foi o maior profeta. E você pode ver que ele foi o único profeta que não fez fogo do céu cair, ele não abriu o Rio Jordão, ele não abriu o Mar Vermelho, ele não ressuscitou mortos, ele não fez o machado flutuar, ele não fez nenhum milagre assim extraordinário. Sabe o que ele fazia? Ele apenas pregava o Evangelho como precursor de Cristo. E ele foi chamado de maior dos profetas. A Bíblia fala que ele foi o maior de todos, maior que Elias, maior que Daniel, foi um profeta apocalíptico, maior que Elias, né? Maior que Eliseu e maior que Isaías. Ele foi considerado o maior profeta. E qual foi o prêmio que ele ganhou? A sua cabeça decapitada e entregue numa bandeja. Amém? Mas ele cumpriu o chamado dele. Ele não ficou pensando, eu vou cuidar da minha vida. Não. Ele foi cumprir a vocação ao qual ele tinha chamado. Ele não estava se importando com o que ia acontecer com ele. Mas quando Jesus chega diante dele, ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele reconhece o poder de Jesus Cristo sobre a vida dele. Amém? E nos dias de hoje, a gente vê aí muita divisão, muita briga, muita concorrência de ministérios, de igrejas, um querendo ser maior que o outro, mais famoso que o outro, um querendo aparecer mais que o outro, né? E esquece de se colocar na posição como João se colocava. O que João falava: importa que eu diminua, lá no verso 30. E as pessoas têm que se diminuir, porque quando eu diminuo, o Senhor te levanta, e quando eu me exalto, o Senhor me abate. Então nós temos que ter esse entendimento, nós temos que buscar a humildade no Senhor, independente do local, da igreja, do cargo, independente da situação que você esteja vivendo, independente, né, da condição que a pessoa vive, porque infelizmente a rebelião ela já vem da eternidade. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz a palavra assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com sua lua debaixo dos pés, e uma coroa de 10 estrelas na cabeça. E achava-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tremores, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu: eis que um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres na cabeça, e 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de ele devorar o filho quando nascesse. Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Amém? Esse dragão aqui, quem que é? Foi
foi quando Satanás, né, no livro de Enoque, ele é chamado de Sataniel. Por quê? Porque a palavra El no final quer dizer de Deus. Né? Tem Ezequiel, Daniel, né? Assim por diante. Então Sataniel ele era um anjo de luz. E quando ele se rebelou, lá na eternidade, o nome dele foi mudado para Satão, Satanás. E ele arrastou terça parte das estrelas do céu, que são os anjos, que diz aqui na palavra aqui, né, em Apocalipse. E ele foi lançado e precipitado para as regiões mais baixas. Então, se a rebelião começou até com os anjos, imagine diante do ser humano. O ser humano muitas das vezes é tomado por esse espírito de rebelião. Quando uma pessoa, eu vou abrir um parênteses aqui, ela sai de um determinado ministério e ela arrasta metade das pessoas para abrir o seu próprio ministério, essa é a mesma ação de Satanás. Satanás fez a mesma coisa. Esse foi o processo que Satanás fez. Quando ele saiu, ele arrastou metade, né, terça parte. Então tem pessoas que fazem isso e acham que estão servindo a Deus e adorando a Deus, mas Satanás está no controle disso tudo. E não existe aí um Senhor para poder estar à frente dessa obra, né? Por isso que João, ele fala assim, importa que nós diminuamos e ele cresça. Então nós temos que aprender a deixar o Senhor tomar as decisões da nossa vida, deixar o Senhor governar a nossa vida, governar tudo na nossa vida, o nosso destino, a nossa vontade. Porque infelizmente o espírito de rebelião é sutil e vem na vida das pessoas, né? E a pessoa não fica endemoniada, não fica transtornada, vira na cara, as mãos para trás, não. Ele se manifesta, sabe com o quê? Com ações e atitudes. Ações e atitudes que vão ferir outros, vão ferir outras lideranças, vão ferir outras pessoas. Então, vem trazer divisão, racha do corpo de Cristo. Então, infelizmente, a gente vive uma situação assim, não apenas no Brasil, mas no mundo todo acontece isso. E o diabo, ele vem encontrando território nessa parte. Né? Ele vem encontrando território nessa parte. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos posicionar como João Batista. Nós temos que entender que João Batista, ele tomou uma postura, mesmo que isso lhe custasse a vida dele, mesmo que isso custasse a cabeça dele, mas ele preferiu, né? Ele preferiu cumprir a vocação dele, né? E o Senhor, ele fala assim, lá no livro de Isaías, no capítulo 60, para finalizar, e o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me para curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, né? Então essa é a sua vocação, essa é a minha vocação, para que o Espírito de Deus ele possa estar sobre a tua vida, e para que você possa colocar isso em prática, você tem que analisar as Escrituras, você tem que, né, se colocar, sentir a dor do teu próximo, você colocar, né, se colocar na posição, na brecha, e fazer como o João Batista fazia, né? Não dizer chamar as pessoas de raça de víboras, mas pregar o reino, porque Jesus está voltando, está retornando, né? Jesus está às portas, e as pessoas falam, mas nunca veio, só fala isso, entra século, sai século, e não acontece nada. Sabe por quê? Porque Deus ele não depende do tempo cronos, né, ao qual nós estamos sujeitos. O Senhor é eterno, né? A eternidade está dentro dele. Então, que a terra pode passar milhões e milhões de anos, para o Senhor é um piscar de olhos. Então para nós existem milhares de anos, para o Senhor não. Para o Senhor tudo está diante dele.
Ele é onipresente, tudo acontece diante dele, tudo está na presença do Senhor, tudo está palpável na presença dele. Então, eu estando vivo, eu estando morto, eu estou na presença do Senhor. Tudo está palpável na presença dele. As pessoas que hoje nós choramos, que morreram, elas estão na eternidade, elas estão aguardando o tempo do Senhor. Elas estão diante do Senhor. Às vezes a gente chora, perdi fulano, o meu pai, minha mãe, o meu tio, minha avó, sei lá, meu filho morreu. Só que ele está diante de Deus. Para o Senhor, para nós tem viver e morrer, mas para o Senhor tudo está diante dele, tanto vida como morte. Para Deus não faz diferença, está na presença dele. Tudo veio. Um dia você estava na eternidade, um dia você veio aqui para a terra em forma corpórea, humana, e depois um dia o seu corpo volta para o pó e você volta para a eternidade. Então, um dia você estava com o Senhor, vem para cá, continua diante do Senhor e volta para lá e continua na presença dele. Aqui a nossa escola de vida, o Senhor nos permite passar aqui para quê? Para você, para viver a quem você realmente vai adorar, que realmente você vai servir, porque ele te deu um livre-arbítrio. Ele não te fez um robô, ele não criou a humanidade como como é que fala? Aquela criado em série, né? Aquele monte de robô criado em série que faz a mesma coisa. Não. Cada pessoa tem uma forma de pensar, de agir, de sentir. Então o Senhor, ele respeita isso. E o Senhor, ele quer ver, sabe o que é você? Se você realmente o adora, se você realmente o busca. Quando você partir dessa vida para a eternidade, aí você vai receber a sua recompensa de acordo com as suas escolhas e de acordo com as suas atitudes. Por isso aqui que João Batista, ele não temia. Ele sabia que uma hora ou outra ele ia ser comprometido. Ele ia perder a vida dele por conta do Evangelho. Ele não estava preocupado. E depois um dia ele foi encarcerado. E aí pediram a cabeça dele numa bandeja e ele foi decapitado. Eu creio que no dia que chegou lá, ele estava diante lá do Golgota, que é matado. Ele com certeza deve ter orado: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Né? E mesmo assim o fizeram. Só que aí a história decorreu. E nos dias de hoje, muitas pessoas estão decapitando os homens de Deus, os profetas, cortando a voz profética, né? Decepando a voz profética, para darem ouvidos a espíritos enganadores. Então nós temos que entender e buscar a palavra, buscar a direção do Senhor, para nós não sermos enganados nesses dias, para nós não sermos, né? Para nós não estarmos debaixo de engano. Como nós lemos aqui em Isaías, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Para que quando vier a angústia, a tribulação na tua vida, o Senhor, ele vai te dar veste de louvor, vai te dar óleo de unção na tua cabeça. Não vai faltar o óleo de alegria, não vai faltar o Espírito Santo na tua vida. Para quê? Para que você possa vencer as batalhas, vencer as guerras sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós passamos por tribulação na nossa carne, vemos familiares passando por tribulação, vemos. Só que nós só vamos vencer quando nós estivermos diante da presença do Senhor. Não adianta ficar angustiado. A angústia vem porque somos humanos, mas não adianta se render para a angústia. Não adianta ficar alimentando a fraqueza, a angústia, a tristeza, porque elas vêm na nossa vida, porque nós somos naturais da terra. Mas você tem que combater elas, você tem que guerrear contra elas, para você se encher do Espírito Santo, para você ter armas espirituais, para você poder vencer, ficar forte e ficar de pé para ajudar aqueles que estão ao teu redor, e aqueles a quem o Senhor colocar no teu caminho, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, eu deixo essa palavra hoje para você. Você que me assiste hoje aí, você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Hoje é o teu dia. Amém? Entrega a tua vida para Cristo, porque o dia de amanhã não te pertence. Né? Porque uma coisa é certa, que o dia que nós fechamos os nossos olhos aqui na terra, né, nós vamos saber que o nosso galardão está na eternidade com Cristo. Né? Você tem que saber para onde você vai. Tem gente que vive a vida espontaneamente, loucamente. Eu vou viver porque amanhã eu vou morrer. Daqui uns dias eu vou morrer mesmo. Né? Então tem que curtir a vida. Só que depois de curtir a vida, vai fazer o quê? Na eternidade. Você tem que entender que aqui é uma passagem rápida. A Bíblia fala que a nossa vida ela passa como um sopro. Então você tem que entender aonde que você vai estar na eternidade. Né? Você vai estar diante do Senhor ou você vai estar no fogo eterno? Amém? Então você tem que entender isso. É tempo de você voltar para os caminhos do Senhor. Você que um dia se desviou, você ficou
frio na fé, você se afastou porque você se decepcionou, porque você ouviu, né, uma palavra profética. Às vezes você vai lá, vai correr atrás de profeta, e o profeta fala, eis que vejo, eis que te digo, eis que vai acontecer isso aqui, não acontece nada, porque era falso profeta. Aí você desanima e sai da igreja, esfria na fé. Ou você se decepciona com sistemas, ou se decepciona com pessoas, e as pessoas vão te decepcionar. E aí você sai da presença do Senhor, pondo a culpa em Deus, pondo a culpa na igreja, no pastor, em tudo quanto é lugar que você acha. Você tem que entender que ninguém é culpado. É o tempo que você está passando. Você tem que voltar os teus olhos para o teu Senhor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Então você tem que se fortalecer nele. Guerras e lutas você vai passar. Não adianta fugir delas. Você tem que encarar e enfrentar elas. Para que você seja vitorioso. Para que você seja um homem guerreiro, uma mulher guerreira. Então é tempo de se levantar. É tempo de você sair desse ostracismo, sair dessa lama que você caiu. Né? Então procure ao Senhor, volte para os caminhos dele, para que ele possa te fortalecer, ele colocar um anel de autoridade na tua vida e trocar as tuas vestes espirituais, para que você possa voltar a ser novamente mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos cada vida, Pai, que sofre, cada vida, Pai, que está em opressão, em depressão, que está triste na alma, que sofre na sua carne, que sofre no seu espírito. O Senhor venha, Pai, trazer o consolo. Que o teu Espírito Santo, que nós temos aqui, venha trazer óleo de alegria. Que venha tirar, né, tirar cinzas. Que venha curar os quebrantados de coração. Que venha colocar em liberdade os que estão cativos da alma. Os que estão tristes, venha alegrar esta noite. Aqueles que estão abatidos, o Senhor venha levantar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor venha trazer um novo tempo para cada um dos teus filhos, das tuas filhas aqui esta noite, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha consolar os que choram, aqueles que perderam o indivíduo, aqueles que estão entristecidos, aqueles que perderam, Pai, recursos. O Senhor venha trazer para um novo tempo, Pai, o consolo, abrindo portas, em nome de Jesus, trazer um novo tempo sobre cada um esta noite, em nome de Jesus. Pode conseguir, sim, só mais um pouquinho, eu vou só falar algo da parte de Deus. Em Provérbios, capítulo 37, verso 4, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Vamos lá, eu vou ler, melhor ler, né? Eu sou ruim para gravar versículos, mas o Senhor mandou ler esse versículo. Provérbios 37. Provérbios não. Provérbios. Salmos. Perdão. E às vezes da mesma normal. Faz parte. Falei já que eu não gravo mesmo. 37. Verso 4 em diante. Não, verso 3. Confia no Senhor e faz bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Glória a Deus. O que é muitas vezes você entregar o seu caminho ao Senhor? O que é você confiar no Senhor? O que é você acreditar que quando você coloca toda a sua vida financeira nas mãos do Senhor, Ele vai transformar e vai trazer algo novo para você? Isso chama-se fé. E a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, que a gente não espera. E pode ter certeza disso, que quando nós atendemos aos mandamentos do Senhor, e quando nós atendemos os princípios cristãos, quais são um dos princípios cristãos que é amparar o órfão e amparar a viúva, amparar o pobre e o necessitado? A palavra do Senhor fala que quando nós amparamos o pobre e o necessitado, quando nós clamarmos, nós seremos ouvidos. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião. Existem pessoas que pregam eloquentemente,
do Evangelho de formas até abençoadas, só que muitas vezes se esquece de cumprir o propósito do Senhor, cumprir a vontade dele. É amparar, é cuidar. E muitas vezes nós entendemos isso e muitas vezes não praticamos. Apóstolo, eu não pratico porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu praticaria. Mas você pode praticar orando pela pessoa. Pode praticar correndo atrás de algo para ajudar. Eu falo para vocês nessa noite. Eu estou aqui na transmissão e com vocês que estão aqui. Nós tivemos em Guarulhos chuvas torrenciais. Escolas que até inundaram, que caiu até muro de escola. Que eu sei, pelo menos 2 escolas que eu conheço, caiu um muro de escola e houve uma desgraça. Houve uma escola ali no Cocaia que caiu um muro e parte do muro caiu sobre a comunidade. E a comunidade ficou toda destruída. E eles perderam praticamente tudo. E nós, como igreja, não podemos olhar uma situação dessa e fechar os nossos olhos e fecharmos as nossas mãos. Eu coloquei na minha lista de ação que nós estamos como um ponto de arrecadação sobre coisas para nós levarmos para essa comunidade em específico. Porém, aqui próximo, ruas abaixo daqui, ruas abaixo, aqui tem um riozinho aqui embaixo, né, André? Tem um riozinho, transbordou também. E também houve destruição. Aqui próximo tem uma outra escola, que fica ali na região da Faria Lima também. Também tem um riozinho, também estão fazendo de tudo para fechar a escola e querer distribuir a criançada para tudo quanto é lado. Mas e as famílias que estão naquela região? E as famílias que estão na região do Jardim São Paulo, do Vila Rio, do Cocaia, do Paradente? Famílias que foram atingidas por chuvas. A minha casa, que tem uma boa estrutura, também foi atingida. Uma parte da minha casa. Que chove lá até só a graça de Deus. Onde minha filha está morando. No fundo da lá. Aí eu virei e falei assim, misericórdia. Parece uma cachoeira. Mas por quê? Porque cai, o vento vem, balança, traz algo, cai em cima de terra. E o que acontece? A obra de Deus não pode parar. Nós vamos atender o pobre, o necessitado, a órfã e a viúva. Porque nós vamos cumprir o verdadeiro evangelho. O que é esse verdadeiro evangelho? São as cestas que muitas vezes nós arrecadamos. E eu agradeço pelas pessoas que nos ajudam. Quando eu coloco lá, irmãos, eu preciso arrecadar. Tem pessoas que trazem cestas inteiras, tem pessoas que abençoam com parte de valor. E eu louvo a Deus por cada uma delas. E sempre nós estamos montando cestas e abençoando pessoas que estão necessitando. Às vezes a pessoa necessita de algo que... Agora não, porque agora tem o gás do povo, né? Mas às vezes antes era gás, que as pessoas ficavam sem. Às vezes é um remédio que uma pessoa precisa. Às vezes a pessoa precisa de um remédio que o posto de saúde não tem. Infelizmente, é a realidade. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo onde nós temos que nos ajudar. Se nós nos ajudarmos, as coisas vão acontecer. E eu louvo a Deus, porque no meio dessa empreitada toda, Deus levantou uma pessoa para me falar, se alguém precisar de muleta, cadeira de roda, cadeira de banho, disso, amados, é tanta coisa que eu achei legal.
é muleta, é bengala, várias coisas. Se alguém necessitar, pode me procurar, que eu vou te enviar para esse lugar que eles emprestam para você utilizar sem custo algum. Isso é evangelho. Quando você ajuda, quando você ampara. Eu gostaria, sim, de ter muito recurso nessa obra para nós alugarmos um salão, comprarmos o nosso prédio com ar-condicionado, bem gostoso, porque com calor aqui é só graça de Deus. Nem passo maquiagem ultimamente, porque senão tem dentro. Aí parecia uma parecia, né? Não dá, né? Então, amados, eu gostaria. Mas primeiramente eu vou atender o próprio necessitado. Primeiramente eu vou atender ao chamado que Deus me deu. Não estou indo mais na rua levar comida. Apóstolo, por quê? Porque eu não tenho povo que faça esse trabalho comigo. Não é porque eu não quero. Não é porque eu tenho medo. Não tenho. Não é porque eu tenho nojo. Não tenho. Eu apenas não tenho um povo disposto a ajudar. Disposto a colocar a mão na massa. Vamos fazer a sopa, vamos fazer a comida. Vamos entregar. Porque não adianta eu ir sozinho. Eu e o apóstolo. Nós até iríamos, já fomos algumas. Mas nós estamos mais em idade de sair para ele sozinho no lugar. Então, Deus sabe o que nos comissionou. Então, nos comissionou para ajudar esses lugares. Eu tenho vontade da prefeitura, tem glória a Deus por isso. Porque tem coisas que a gente tem que responder para tudo também. Mas, existem coisas que dá para o corpo de Cristo fazer. Colocar a mão na arada e ajudar. Então, por isso, hoje eu te convido, se você deseja ajudar essa obra, entrega a sua oferta. Se você deseja entregar em espécie, levanta a sua mão para o nosso pé do envelope e entrega. Se não, você pode entregar na nossa chave Pix, que é 712.gmail.com. Em nome de Jesus. E se você está aí, é empresário, quer doar cestas básicas, me procure, me chama no Messenger, me chama no direct do Instagram, porque nós vamos te orientar como fazer isso. Se você tem roupa, calçado, mantimento, móveis que você queira doar, queira ajudar, nos procure também, que eu vou te indicar esses lugares. Tem uma família, tem um lugar específico que estão precisando de roupa de cama, mesa e banho. Cama, mesa não, né? Cama e roupa de banho. Toalha e coxa, lençol, essas coisas. Eles estão precisando. Tem aquele endereço aqui no próprio bairro para nós entregarmos. Então, amados, nós estamos fazendo a obra assim. E vamos continuar fazendo. E glória a Deus por isso. E quando chegar a coisa que eu já pego, eu já dou. Eu não fico entulhando nada, não. Houve uma época, quando eu estava numa determinada igreja, chegava alimento, fazia um estoque de alimento. E não dava. Então, eu falo, aqui é assim, chegou, eu já divido. Chegou, eu já dou. Porque, pelo amor de Deus, você fez estoque? Não. De jeito nenhum, não. Porque Deus está no estoque, não. É prosperidade, mas eu já saio, irmãos, vou doar para fulano, para fulano, para fulano. E é assim que nós vamos fazer na obra. Amém? Então, a região que nós vamos atender. Não vamos atender Guarulhos toda, porque não dá. Nós vamos atender para Paranaense, Vila Rio, Cocaíba e São Paulo. Que são lugares próximos a nós e faz parte da nossa jurisdição espiritual. Tá bom? Então vamos orar, eu vou orar pelos dízimos das ofertas, vou orar pela sua vida. Se você não tem hoje, coloca a mão no seu coração. O Senhor vai encher o teu celeiro. O Senhor vai trazer um tempo novo. Eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Mas o Senhor vai colocar nas tuas mãos, vai te prosperar. Em nome de Jesus. Apóstolo, eu não tenho nem emprego. O Senhor vai te preparar o emprego excelente.
Ele é Deus. E Ele pode fazer infinitamente mais. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os dízimos, essas ofertas. Prospera as mãos dos teus filhos. Abençoa aqueles que sempre te entregam. Abençoa aqueles que não têm hoje para entregar, mas têm um coração disposto a fazer a tua vontade. Enche os celeiros, enche as contas bancárias dos teus filhos. Libera as causas na justiça para que os seus filhos sejam prósperos. Prepara os empregos, muda, transforma a sorte. Abençoa o Senhor. Intensiona a sorte da viúva, do pobre, do órfão, do necessitado, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai nos ajudar a ajudar essas famílias que perderam tudo, mas o Senhor vai nos capacitar como igreja para nos ajudar a ajudá-los, em nome de Jesus. Obrigada. Amém, Senhor. Aplausos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa. Leve essa porção, leve essa bênção. Vá para uma semana de conquista, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.